Então, pessoal, meu bom dia a todos aí acompanhando. E hoje nós mais uma vez nos encontramos aqui para tratarmos de um conteúdo, de um tema de teoria geral do processo. Na verdade, buscarmos finalizar hoje mais um assunto estudado em relação à disciplina teoria geral do processo, que é o assunto da ação. Se vocês estão bem lembrados, né, e acompanharam os últimos vídeos, as últimas postagens, sabem que nós temos aí duas videoaulas tratando do direito de ação. A primeira videoaula nós adentramos no contexto histórico, na natureza jurídica do direito de ação, né, e também nas teorias da ação, bem como, após essa primeira aula, na segunda aula nós especificamente tratamos das condições da ação. O especial destaque às condições da ação idealizadas pelo Henrique Túlio Liebmann dentro da teoria abstrata eclética do direito de ação. Pela teoria abstrata eclética, o direito de ação ele é autônomo e independente, por isso que ele é abstrato, mas ele, no seu sentido estrito, ele é condicionado à presença de certos requisitos, requisitos esses que nós aprendemos que foram denominados pelo autor dessa teoria de condições da ação. E essas condições da ação nós começamos a estudar na aula passada, aprendemos que agora no Brasil teve uma pequena mudança, assim como em alguns outros países, em relação à teoria originariamente adotada, pois, na sua origem, a teoria das condições da ação previam três condições básicas da ação: o interesse de agir, a legitimidade e a possibilidade jurídica do pedido. O que, por exemplo, aqui no Brasil, com o Código de Processo Civil de 1973, nós aprendemos que foi integralmente acolhida essa teoria com as três condições da ação. Nós também estudamos e compreendemos que após a idealização dessa teoria, o seu próprio idealizador, o Liebman, percebeu que uma das três condições da ação, na verdade, não seria um requisito de ordem formal da ação, algo que precede ao mérito, mas seria o próprio mérito ao se deparar com tal situação, que seria a possibilidade jurídica do pedido. Então, Liebman reformulou sua própria teoria para dizer que, na verdade, o que era uma condição da ação anteriormente, juntamente às outras duas, a possibilidade jurídica do pedido, ela passa a ser uma matéria de mérito. E isso foi acolhido, também foi reformulado no nosso ordenamento jurídico, onde o atual Código de Processo Civil, que é 2015, prevê apenas a legitimidade e o interesse de agir como requisitos essenciais para possuir o direito de ação em sentido estrito, concretamente, e assim você poder ter uma resposta de mérito, tá bom? Nós começamos a ver interesse de agir, aprendemos que o interesse de agir ele orbita em torno de dois elementos que a gente chama do binômio da necessidade e da adequação. Então, para que haja interesse de agir, tem que haver a necessidade da tutela jurisdicional e tem que ser escolhido por quem busca, né, essa tutela jurisdicional a via adequada, tem que ser eleita a via adequada. Faltou um desses dois elementos do binômio, quer seja a necessidade, quer seja a adequação, não vai haver interesse de agir. E na aula passada, inclusive, eu disponibilizei no sistema Moodle, li rapidamente alguns trechos aqui de uma sentença, né, prolatada pela 17ª Vara Federal aqui em Petrolina, né, Pernambuco, onde, no momento atual da pandemia do Covid-19, o município ingressou com a ação como autor contra a Caixa Econômica Federal, no caso a RE, onde, ao final do julgamento, foi constatada
a ausência de um dos requisitos da ação, que era exatamente o que nós estudamos na aula passada, o interesse de agir. E possivelmente mais à frente, até para contextualizar com outros institutos que nós iremos ver agora, eu voltarei a falar dessa sentença, se houver o tempo necessário, nessa aula, senão posteriormente eu posso até retomar a leitura de alguns pontos importantes da decisão, que vocês vão perceber a contextualização clara com aquilo que nós estamos estudando e o que iremos ainda estudar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês na tela o nosso slide, tentando finalizar esse slide que começamos, né? Já tivemos 2 aulas. Se vocês, né, estão atentos, irão lembrar que o último slide tratado, aparece aí na tela, era falando das condições da ação, o interesse de agir. Eu falei da ação meramente declaratória. Foi o último ponto. Então, essa aula de hoje passaria a tratar da segunda condição da ação, legitimidade ad causa, legitimidade para a causa, tá bom? Então, confira aí no material de vocês, acompanhem, pois a partir de agora eu vou colocar aqui em tela cheia, tá certo? Para todos acompanharem. A segunda condição da ação que nós iremos estudar, presente inclusive de forma expressa, assim como o interesse de agir no CPC atual, onde nós aprendemos que para postular em juízo, ou seja, para contestar também a ação, a parte tem que ter não só interesse processual, sinônimo de interesse de agir, mas também deve possuir legitimidade para tanto pleitear em juízo, quanto para se defender, para contestar toda e qualquer ação. É preciso ter a legitimidade. Então, a condição da ação, juntamente com o interesse, eu vou encontrar em qualquer ação, em qualquer ramo do direito processual, quer seja o processual civil, quer seja o processual penal, ou processual do trabalho, tem que ter, pessoal, essas 2 condições da ação, interesse e legitimidade, senão a consequência será inevitavelmente, se não houver o saneamento, né? Se não houver possibilidade de se sanear tal ausência do requisito formal, que são esses 2, a extinção do processo sem resolução de mérito é a consequência natural para a ausência dessas 2 condições da ação. Então, vamos para a legitimidade. O que é a legitimidade ad causa? Ora, a doutrina, de um modo geral, os doutrinadores, né? É lógico que você não vai encontrar essa expressão na própria lei, né? Porque é aquela realidade normativa que nós já comentamos anteriormente. A realidade teórica, né? A linguagem teórica, a linguagem de conhecimento, que para nós vem através dos nossos doutrinadores, os estudiosos do direito, é que vai trazer em um livro de TGP, é que vai trazer em um livro de processo civil, é que vai trazer em um livro de processo penal a informação onde a legitimidade, de uma maneira geral, é aquela qualidade para estar em juízo. É a qualidade que determinada pessoa tem para que esteja como autor ou réu de uma determinada ação em juízo. É a pertinência, como eu vou grifar aqui para vocês, ó, a pertinência subjetiva. É a pertinência subjetiva da ação. Se aquele sujeito ele tem relação com aquele processo entrante. Isso é a legitimidade. É a concreta relação entre o sujeito e a causa que foi levada ao judiciário. Eu não posso, né, se quem paga, por exemplo, pega naquela sentença que nós vimos ali, se quem paga o auxílio emergencial, se quem está viabilizando, né, quando eu falo pagar, viabilizando a execução desse pagamento é a Caixa Econômica Federal. Você não pode entrar com ação no município, por exemplo, contra o Banco do Brasil, pedindo para que ele adote providências preventivas em relação à pandemia nas aglomerações que estão sendo formadas para o pagamento do auxílio emergencial.
Porque o Banco do Brasil não tem relação alguma, ele não tem relação concreta com a causa, na medida em que o governo federal, a União, está viabilizando esse pagamento e executando o pagamento concretamente, né, passando esses valores para os cidadãos, é a Caixa Econômica Federal. Então, se tem uma medida preventiva a ser adotada, é pela Caixa. Eventualmente, que não é o caso, se aquela sentença, você tivesse ali um processo, uma causa com autor, município e réu, Banco do Brasil, a sentença não seria por ausência de interesse, poderia ser por ausência de legitimidade, porque estava sendo demandado como um réu um sujeito que não tem relação com a causa, tá bom? E como é que se dá essa relação? Você vai ter a legitimidade ativa no polo ativo, é muito comum se falar, né, entre os operadores do direito, polo ativo da ação, polo ativo do processo. É quem vai ter algum benefício. Quem pede algo, o autor, né, da ação é quem ocupa o polo ativo. E o polo passivo é quem vai sofrer algum impacto desfavorável. Ora, quem sofre um impacto desfavorável é contra quem se pede algo, porque se for acolhido aquele pedido pelo Estado juiz, o réu vai sofrer algum tipo de limitação, uma condenação a pagar, uma condenação a fazer, uma condenação a não fazer, mas vai ter alguma espécie de impacto desfavorável. Ele, então, é o polo passivo do réu. E aí, a legitimidade ad causa, ela é expressamente mencionada no artigo 18 do Código de Processo Civil atual, no Código de Processo Civil de 2015, conforme eu estou destacando aqui. Olha o que é que diz o artigo 18 do CPC. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Olha que interessante. Não está aí escrito, mas esse artigo 18 ele fala da legitimidade e mais, ele fala da legitimidade em suas duas modalidades, a extraordinária e a ordinária. Melhor colocando, né, para ficar tudo na sua ordem, a ordinária e a extraordinária. As duas espécies de legitimidade que você, operador de direito, não pode, em hipótese alguma, esquecer. Tem que saber diferenciar de pronto o que é legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. O artigo 18 fala nas duas. Quando é que ele fala na ordinária? Quando ele fala a seguinte expressão: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Em outras palavras, o CPC 15 está dizendo o seguinte, que você só pode estar em juízo em nome próprio para pleitear direito próprio. A regra é que você não entre em juízo de seu nome pleiteando o direito de terceiro. Eu, Daniel Saulo, tenho que entrar com as ações que eu precisar, né, ingressar em juízo, com os pedidos relacionados a direito meu. Em regra, eu não estou autorizado para, em meu nome, em nome próprio, pleitear direito alheio. Essa é a denominada legitimidade ordinária, que é aquela onde você postula em nome próprio direito próprio. É a regra. Você postula o direito seu, como regra, não vê um terceiro postulando, né, um direito alheio. E isso só vai ocorrer de forma extraordinária. E aí vem essa segunda legitimidade. A legitimidade extraordinária, ela também é chamada de substituição processual. Por quê? Porque nessa hipótese, você tem uma pessoa demandando de forma excepcional, em nome próprio, direito alheio. E isso tem que ser autorizado pelo ordenamento jurídico, né? Pelas leis, pela estrutura normativa, o próprio ordenamento jurídico, de alguma maneira traduzir, né, essa ideia de que aquela pessoa pode ajuizar uma demanda em seu nome, mas buscando não o direito seu, o direito de outro. Professor, isso ocorre? Ora, e como ocorre em algumas hipóteses?
O exemplo mais clássico que poderíamos ter disso é o sindicato. Quando um sindicato de trabalhadores entra com ação, por exemplo, pedindo um reconhecimento de um direito do trabalhador, olha o que eu estou falando, sindicato entrando com ação, pedindo o direito do trabalhador. Ah, o sindicato tem nome próprio. É isso, professor. A petição é assim, eu, sindicato dos trabalhadores municipais de Petrolina, isso. Ele nome próprio. Vem a presença de Vossa Excelência, pleitear o que se segue. Pleitear o direito dos trabalhadores do município a hora extra, a, sei lá, um direito que não foi reconhecido. Ele está pleiteando o sindicato em nome próprio, um direito alheio. Isso porque a própria Constituição permite, né? E a legislação federal que trata o tema vai autorizar isso também. Então, há uma autorização no ordenamento jurídico. Mas essa autorização, né, não ocorre de forma, né, genérica. São casos específicos onde há essa possibilidade da associação, quando entra com ação em nome dos seus associados, tá certo? As ações coletivas, ação civil pública, né? Você muitas vezes está entrando ali, o Ministério Público, o promotor, pleiteando o Ministério Público em nome próprio, direito alheio, que é o direito de todos os cidadãos ali, a maior parte da doutrina entende, que ali seria uma hipótese de autorização, né, para legitimidade extraordinária, a denominada substituição processual. Professor, e por que tem esse nome? Substituição processual. Sabe por quê? Porque o titular do direito, que é pleiteado, ele não está no polo ativo da ação. É isso que demonstra, inclusive, com maior clareza, que o direito de ação ele é autônomo e independente em relação ao direito material. A relação jurídica que se forma, por exemplo, no caso hipotético do sindicato que eu citei aí, a relação jurídica de direito processual é entre sindicato e a empresa. Porque o autor da ação é o sindicato e o réu é a empresa. Mas a relação jurídica de direito material, CLT, direito do trabalho, a relação é entre empregado e empregador. Só que eu tenho aqui embaixo um processo que foi formado entre sindicato e empregador, né? São diferentes os sujeitos aí, né? O sujeito processual é outro, é o sindicato, mas defendendo o direito lá do sujeito da relação de direito material. É exceção. A legitimidade extraordinária ela vem como uma exceção. E aí, no CPC anterior, gente, tinha a expressão que era a seguinte, a autorização legal, porque nosso CPC, como já mencionei várias vezes em outra aula, o CPC de 73, o antigo, ele ainda não era adepto dessa nova visão do neoprocessualismo, né, de que as normas jurídicas não são só regras, leis, são princípios também, né, são outros institutos. E aí você teve essa substituição da expressão autorização legal, que tinha no CPC anterior, pela dicção, né, atual do CPC 15, ordenamento jurídico. Professor, por que substituiu? Tirou do CPC antigo essa expressão, né? E colocou no novo, ao invés de autorização legal, a autorização do ordenamento jurídico. Porque muitas vezes a legitimidade extraordinária ela é autorizada não especificamente pela lei, mas por um princípio, por um, né, princípio muitas vezes que é implícito, decorre da própria lógica do sistema e não está de forma expressa numa regra jurídica, porque hoje os princípios, né, são espécie de normas jurídicas ao lado das regras também, né? Então, fica atento a esse fato de que a autorização agora para a legitimidade extraordinária é do ordenamento jurídico e não a autorização legal. Pode ser uma lei, ordenamento jurídico, né? Um princípio, decorrer até às vezes de forma implícita. Passei o slide aí para vocês verem outro ponto importante. Legitimidade extraordinária versus representação. Não confundam a legitimidade extraordinária,
que nós temos como sinônimo substituição processual com representação. Não confundam legitimidade extraordinária, sinônimo, substituição processual com representação. Vou repetir pela terceira vez. E agora, falando do sinônimo, né? Não confundam substituição processual com representação processual. São coisas distintas no direito processual. Substituição processual, você tem o quê? O que nós aprendemos agora? Uma pessoa demandando em nome próprio direito alheio. Na representação, eu não tenho uma pessoa substituindo outra, demandando em nome próprio direito alheio. Eu tenho, na verdade, né, o saneamento de uma incapacidade. Na incapacidade, a pessoa está em juízo, né, sozinha, por exemplo, o menor de idade, tá certo? Ele é representado ali pelo seu, né, pelo seu tutor, pelo seu pai, pela sua mãe, o seu responsável. A legitimidade extraordinária, a substituição processual, não está relacionada à capacidade, né? A capacidade de estar em juízo, a capacidade de fato. A representação está relacionada à ausência de capacidade, né? Que vocês aprendem a capacidade de fato, vocês aprendem lá no direito civil. Então, a presença ali de uma pessoa para suprir essa incapacidade, ao lado do titular do direito, e não substituir o titular do direito. Exemplo, quando eu tenho ali uma ação de alimentos, você vê ali o menor ou a menor acompanhado do seu representante legal, por exemplo, a mãe. Você não vai ver a petição assim inicial vindo dessa forma. O nome da mãe. Eu, fulana de tal, mãe de fulano, não. É o próprio menor. Pedrinho, neste ato representado pela sua genitora, sua mãe, né, fulano e tal. Olha, o autor é Pedrinho. É o titular do próprio direito material. Aí ele é representado no ato pela mãe, acompanhado da mãe para suprir aquela incapacidade. No outro lado, na legitimidade extraordinária, a substituição processual, o titular da ação nem tudo, do direito material nem está lá. O titular da ação é outro, é o sindicato, aquele exemplo que a gente deu. O titular do direito material, na hipótese do trabalhador, nem faz parte do polo ativo, como regra, né, iniciado lá pelo sindicato substituto, tá bom? E aí, depois dessa diferença, né, entre legitimidade extraordinária e representação, é preciso esclarecer na legitimidade extraordinária, na substituição processual, que a gente chama de substituto quem postula em nome próprio direito alheio. Na legitimidade extraordinária, o substituto é quem pleiteia em nome próprio direito alheio. E o substituído é o titular do direito. É o titular do direito alegado. Né? O exemplo que nós trouxemos, o sindicato é o substituto. Mas ele não está pedindo o direito dele, ele está pedindo o direito do substituído, do trabalhador, que é o titular do direito alegado. Ok? Espero que isso fique bem claro na mente de vocês. Uma coisa importante que eu queria falar aqui também, ó, eu falei com vocês da substituição processual, que é a legitimidade extraordinária, que é diferente da representação, mas que também é diferente da sucessão processual. Inclusive, essas informações tem lá no livro do Carreira Alvim, essa diferença que é importante fazer nesse momento aqui. Uma coisa é a substituição processual, primeiro. Outra coisa é a representação. E outra coisa é a sucessão processual. Na substituição processual, primeira, a legitimidade extraordinária, como nós falamos e repetindo, uma pessoa substitui outra na ação, desde o início. Já começa a ação
com substituto, uma pessoa em nome próprio demandando direito alheio. O segundo instituto aí, representação, não há a substituição do titular do direito material. Na representação, o titular do direito material ele não tem a capacidade, né, de demandar sozinho. Ele precisa ser suprida essa incapacidade pelo seu responsável, pelo seu representante. Eu citei a ação de alimentos, onde a mãe comparece ali para auxiliar o titular do direito material. Mas o titular é o polo ativo do direito, né, processual, lá no direito de ação, lá no processo. O menor juntamente com sua mãe. Na sucessão processual, eu tenho, semelhante ao que ocorre na substituição, na sucessão eu tenho uma substituição, mas que ocorre depois. Por um motivo, uma situação que ocorreu no decorrer do processo, como o falecimento do autor. Aí ele pode ser sucedido pelos seus herdeiros. Então, dá uma olhadinha lá no Carreira Alvim e fala dessa diferença dos três institutos. Legitimidade extraordinária, substituição processual, representação processual e sucessão processual, que não são as mesmas coisas, não são a mesma coisa. A gente pode se deparar com uma casquinha de banana aí na hora de estar operando o direito e na hora da nossa avaliação, né? Então, fiquem atentos. Voltando ao que nos interessa agora, um foco maior, que é a legitimidade extraordinária, que eu expliquei para vocês o que é o substituto e o substituído, né? É importante lembrar aqui, então, que ambos estão sujeitos ao efeito da coisa julgada. Tanto o substituto quanto o substituído. Os dois. Como assim, professor? Quando o sindicato, que a gente pegou como exemplo, tem outros, né, gente? Entra com um processo, instaura um processo, ajuiza uma demanda, pleiteando o direito do trabalhador, se for julgado aquele processo, né, o que ficou decidido lá faz coisa julgada, se torna definitivo se for analisado o mérito, né, coisa julgada material, tanto para o autor da ação, o sindicato, que é o polo ativo daquela relação processual, quanto para o titular do direito material, que muitas vezes nem no polo ativo da ação estava, mas o direito discutido ali é dele. Professor, o senhor está dizendo então o seguinte, que caso haja uma insatisfação do empregado com a decisão do processo que o autor era o sindicato defendendo o direito dele, se aquilo ali transitar em julgado, ele não pode entrar mais com a ação, mas ele não era autor. Pode não, porque o direito discutido era o dele. A coisa julgada se estende não só para o autor, mas para o titular do direito material. Atinge ambos, ambos ficam sujeitos ao efeito da coisa julgada, tanto o substituto como o substituído. É por essa razão que lá naquele artigo 18 que nós estávamos lendo do Código de Processo Civil, fala que o substituído, o titular do direito material que está sendo discutido ali, ele pode atuar em assistência, aqui o destaque, litisconsorcial. Mais à frente vocês irão aprender em processo civil o que é litisconsórcio. Litisconsórcio nada mais é, assim, um breve resumo aqui, você ter mais de uma pessoa no polo ativo, como autor, ou mais de uma pessoa como réu no polo passivo, litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo. Várias pessoas, né? Duas ou mais pessoas ali ingressando com a ação, duas ou mais pessoas respondendo a uma ação no polo passivo. Então, quando a gente fala de assistência litisconsorcial, a gente está falando que alguém está entrando ali no polo ativo ou passivo como assistente. E nesse caso aí é o substituído. O titular do direito material, ele pode, uma ação em que o substituto já demandou, ele olhar assim e dizer, rapaz, o empregado, eu vou entrar aqui nesse polo ativo, mesmo o sindicato tendo ajuizado a demanda, que de repente, né, passa alguma tese aí, argumento que não seja visto pelo advogado,
do sindicato, eu estou aqui presente. Então, ele entra como assistente litisconsorcial, até porque quando o trânsito cai em julgado, vai atingi-lo, e atinge principalmente a ele, que é o titular do direito material. Então, o titular do direito material, o substituído, ele pode ingressar na ação após, né, essa instauração pelo legitimado extraordinário como assistente litisconsorcial. Isso está disciplinado no artigo 18, parágrafo único do CPC 15. Meus amigos, vocês devem estar se perguntando, e tem outros exemplos de legitimidade extraordinária? Tem. Falei da associação, né? Você fala aí de outras situações. Eu trago exemplos aí, inclusive, para distinguir duas espécies, duas subespécies da legitimidade extraordinária. A legitimidade extraordinária dita exclusiva e a concorrente. Para ser bem simples a definição, a legitimidade extraordinária exclusiva é aquela onde só pode entrar no polo ativo o legitimado extraordinário, o substituto. O substituído não poderia ingressar nem como assistente litisconsorcial, porque a legislação só traz uma previsão de defesa daquele direito pelo terceiro e não pelo próprio titular. Professor tem isso, existia, né? Agora não me vem à cabeça nenhum caso presente, mas existia o exemplo aí do regime dotal, onde você teria ali, assim como hoje que tem presente é a alienação de coisa litigiosa que eu citei aí, se tem mais outra eu não lembro agora, mas o regime dotal do artigo 289, inciso 3 do Código Civil de 1916. Ó, pessoal, esse CC aí 16 quer dizer Código Civil de 1916. Esse Código Civil já foi revogado. Eu estou citando aqui só como exemplo que tinha no Brasil, como uma das hipóteses de legitimidade extraordinária exclusiva, esse regime dotal. Professor, o que é isso? Não precisa lembrar do que eu vou falar aqui agora para a minha avaliação. Quem está preocupado com a avaliação? Eu não vou pedir para você explicar isso, mas só para você entender, agora contextualizando. Esse artigo 289, inciso 3, falava que para defender os bens que foram dados como dote a uma mulher quando ela se casava, essa defesa não podia ser realizada por ela, não, tem que ser realizada pelo marido. Como assim, professor? Peraí, vamos se acalmando aí. O que é dote, para quem não sabe? Dote é aqueles bens que são doados pela família, normalmente pelo pai, a mãe de uma mulher ou de um homem que vai se casar, né? Normalmente era muito comum, era tradicional, era tradição. A mulher recebia alguns bens quando ia se casar. E aqui no Brasil, até a gente ter a aprovação do Código Civil 2002, vigorava um regime dotal que quando a mulher recebia esses bens e se casava, o bem era dela que ela recebia. Mas só quem podia defender esse bem em juízo, por exemplo, se ele fosse, tivesse ali uma turbação, esbulho, uma ação de posse, reintegração de posse, por exemplo, era o marido. Ela não podia entrar diretamente com a ação. A titular do direito material é de loucura, né? Você vê o quanto o Brasil institucionalizava, inclusive, a discriminação e a desigualdade em relação ao homem e mulher. Ela não podia defender seus próprios bens. A legitimidade era de quem? Do marido. Se ela entrasse com a ação para defender os próprios bens em nome dela, direito próprio, nome próprio, não podia. Era o marido que tinha que ir. A legitimidade extraordinária, terceiro, em nome próprio, defendendo o direito alheio, exclusiva, porque era só ele. Assim, foi extinto isso daí com o Código Civil 2002, não tem mais isso, né? Graças a Deus, buscando essa igualdade que deve existir, né? Essa paridade entre o homem e a mulher. Fica só como exemplo histórico. Você tem aí o condomínio tradicional, isso está presente desde o passado, tinha no Código de 16, tem no Código atual, isso aí já é uma coisa diferente, é o tal do condomínio, né? Onde muitas vezes um imóvel, né, ele, no seu todo, ele é indivisível, mas entre alguns que possuem, que estão na posse, a propriedade,
há uma divisão. Vocês vão estudar isso em direito civil, que é uma fração ideal, que a gente chama, né, de condomínio. Então, você está ali, por exemplo, no prédio, um edifício, um condomínio edilício, você tem ali um edifício, você tem vários apartamentos, ali aquela pessoa tem o seu apartamento, sua propriedade, só que tem a área comum, por exemplo, a quadra, né, a piscina. De quem é aquilo ali? Ora, de todos. Mas eu não posso dar materialmente a todos, dividir. Há uma fração ideal. Então, no condomínio, você pode tanto ter uma ação, né, onde você tem uma pessoa só ali, ou você tem, às vezes, essa pessoa defendendo o direito de todos, porque ela está ali representando a sua infração ideal, mas o condômino, por exemplo, né, o administrador está ali, de repente, ingressando com a ação em nome de todos. Tanto pode entrar o titular da ação, para defender essa fração ideal, quanto, né, um terceiro em nome daquele titular do direito material. Por exemplo, o administrador do condomínio, uma pessoa entra pleiteando um direito em relação ao todo. Isso também você tem uma legitimidade extraordinária só concorrente, na medida em que não impede que o próprio titular do direito material também ajuize o seu pedido. E a alienação de coisa litigiosa, prevista aí, né, nos artigos 109, 240 do CPC 15, é uma hipótese que ainda trata da legitimidade extraordinária exclusiva. Quando se há uma discussão, isso vocês vão aprender em CPC mais à frente, em relação a um bem, e no curso do processo esse bem ele é alienado com autorização judicial, sei lá, dois indivíduos estão discutindo quem é o proprietário do imóvel e de repente decidem para vender esse imóvel, né? E o dinheiro ser depositado em juízo e levantar o dinheiro quem ganhar a ação, que vai ser consagrado ali em tese pelo judiciário como o proprietário, o legítimo proprietário. E aí, de repente, surge a venda desse imóvel e uma discussão, nova discussão acerca desse imóvel. Quem vai fazer parte daquele polo ativo será o antigo, em tese, proprietário, até então. Ele tem uma legitimidade extraordinária exclusiva. Mesmo alguém já havendo comprado o imóvel, fica aquela discussão na relação processual com o antigo proprietário. Eu não quero que vocês, para a TGP, aprendam o conceito de cada um desses institutos, porque são conceitos que vão vir mais na frente, inclusive no campo até do direito material, do Código Civil. Eu só trouxe como exemplo. Se eu pedir, de repente, exemplo de legitimidade extraordinária exclusiva, o antigo regime de otário, advogado, atualmente a alienação de coisa litigiosa, e legitimidade extraordinária concorrente, o mais comum do condomínio, o sindicato que eu citei, é concorrente à legitimidade extraordinária, por quê? Porque o sindicato pode entrar com ação, mas o próprio titular de material, ele, de repente, pode ingressar. Ele é o titular, ele pode ingressar em concorrente, tá certo? Então, só diferenciar a título de exemplos, porque o conceito do instituto você não precisa ter agora e nem deve, apesar de eu ter explicado aqui rapidamente, para não confundir sua cabeça, tá bom? Uma coisa importante de mencionar é a denominada legitimidade extraordinária implícita. Professor, o senhor já falou da legitimidade ordinária. Vai se acostumando. A legitimidade extraordinária. Aí vai e diz que essa extraordinária se subdivide em exclusiva ou concorrente. E agora vem com a legitimidade extraordinária implícita. O que é isso? Calma, não tem segredo. Lembra-se que eu falei que a legitimidade extraordinária é exceção. Ela só ocorre quando houver autorização de quê? O antigo Código de Processo Civil falava da lei, porque a gente não tinha ainda a ideia de princípio como norma. O atual fala do ordenamento jurídico, porque um princípio pode autorizar a legitimidade extraordinária. E agora, a ideia é que essa legitimidade extraordinária pode ser autorizada até muitas vezes por algo que está implícito, um princípio implícito, uma norma jurídica que decorre do próprio sistema, ali de forma implícita. Como está aí para vocês, ó, no slide, decorrência do ordenamento jurídico do próprio sistema, gente.
E aí eu trago como exemplo essa situação aqui do artigo 23 do Estatuto da OAB. Os honorários. É uma hipótese, a lei de legitimidade extraordinária implícita, os honorários do advogado, os honorários sucumbenciais. Professor, o que são honorários? Quem não sabe ainda é a retribuição financeira do advogado por seus serviços. E o advogado ele recebe os honorários contratuais, que ele firma com o seu cliente, né? Tem duas espécies de honorários. Ganha duas vezes um advogado. O que ele acordou com o seu cliente, o cliente vai lá e procura, olha, doutor, eu tenho um imóvel que passou uma obra pública lá, foi fazer a construção da barragem e não me indenizaram daquele imóvel. Hoje os valores seriam R$ 1 milhão, doutor. Eu quero que o senhor ingresse com essa ação. O advogado vai olhar o que eu ganhar, se a gente ganhar a ação, eu tenho direito aí, sei lá, 20%. Daria R$ 200 mil. Só que quando o processo é julgado, e se for realmente julgado procedente, nesses termos aí, hipoteticamente que eu estou falando, além dos honorários do autor, do cliente que contratou o advogado, o réu, quando perde, também paga os honorários fixados, tem que ser obrigatoriamente fixados os honorários sucumbenciais. Sucumbência quer dizer de perda. Quem perde também paga os honorários para o advogado e quem ganhou. Então, nesse caso hipotético, o advogado autor receberia os 20% do autor, R$ 200 mil. Se o juiz fixou na sentença 10% de honorários sucumbenciais, o advogado também recebe mais 10% daquele valor lá, ou seja, mais 100 mil, totalizando 300 mil. Quanto aos honorários contratuais, não tem nenhum problema, normalmente, né? Até quando vem o alvará, já separa a parte que é do autor, da parte do seu advogado, mas muitas vezes o réu nem paga os honorários sucumbenciais. De quem são os honorários? Do advogado. Então, o que aconteceria? De repente, eu poderia ter um processo que o advogado não recebeu e aí ele teria que entrar com a outra ação. Olha como seria uma situação de falta de economia processual, de extrema burocracia. O advogado tem que entrar com a outra ação para pedir os seus honorários, direito próprio. O que é que pode ocorrer? A doutrina e a jurisprudência vinham compreendendo que naquela própria ação ali, principal, o seu cliente, que está cobrando a indenização lá, né, pela desapropriação, seja lá o que for, no exemplo que eu citei, o advogado naquela própria ação ele poderia, né, fazer uma petição, o autor, em nome próprio, pedindo direito a lei, os honorários, como ocorre na prática. Os honorários sucumbenciais serem pedidos ali na própria ação principal lá do seu cliente, que trata de outra coisa, não de honorários especificamente. Isso ocorre por quê? Porque é a lógica do sistema, da própria estrutura, que haja economia processual, que haja racionalidade, não está explícito na norma, mas automaticamente, como advogado, já tem os direitos aos seus honorários contratuais, previstos lá no artigo 23 do Estatuto da OAB, os honorários sucumbenciais também vão seguir a mesma dinâmica. É uma coisa lógica, é uma coisa racional, que decorre da própria estrutura do sistema, tá bom? Então, aqui fica o nosso exemplozinho do que seria uma hipótese de legitimidade extraordinária implícita. Mas lembrar que aquela que decorre de forma implícita do próprio sistema, decorrência do próprio ordenamento jurídico. Para a gente dar uma fechada aqui nessa parte da legitimidade extraordinária, muita coisa, né? Você tem a ideia daquelas ações coletivas, lembra que a gente estudou direitos coletivos em sentido amplo, em sentido estrito. Nas ações coletivas, surgiu uma discussão doutrinária. Ora, que espécie de legitimidade ocorre quando eu estou diante de ações coletivas? Por exemplo, o Ministério Público, ajuizando a ação civil pública, as hipóteses de ação popular, as hipóteses, né, de ações que defendem os direitos de forma coletiva. Há uma corrente que sustenta que ali seria uma hipótese de legitimidade extraordinária. Há uma outra corrente, né, porque o MP seria extraordinária, porque o MP estaria ali em nome próprio, exemplo, uma ação civil pública, defesa de direito, né, de outrem. Estaria ali em nome próprio, defendendo o direito de outro, dos cidadãos. Há uma outra corrente que diz que a legitimidade nessas ações coletivas seriam ordinárias, porque
o MP, por exemplo, ou qualquer outro órgão que esteja ali com ação coletiva, ele também é titulado do direito material, o titular habilitado a defender o direito em juízo. E há uma terceira corrente que fala que a legitimidade nessa hipótese de ações coletivas seria anômala ou autônoma, seria uma legitimidade sui generis. Por quê? Porque direitos difusos não têm titular específico. Então, como não há titular, é uma espécie de legitimidade sui generis, anômala, autônoma, onde ali você tem, né, um legitimado que não está defendendo nem direito próprio nem direito alheio, porque não tem titular específico, direito difuso. Mas aí só explicaria as situações do direito coletivo na espécie de direitos difusos. Né? Direito coletivo em sentido amplo, os direitos difusos, mas ainda tem os direitos coletivos em sentido estrito, os direitos individuais homogêneos, talvez essa corrente não consiga explicar melhor. Tanto é assim que a doutrina majoritária firma a ideia que nas ações coletivas a legitimidade ela seria extraordinária. É o pensamento majoritário. E por que isso? O próximo slide explica. Porque há uma aproximação maior da legitimidade extraordinária. Em que sentido? Primeiro, porque não há coincidência entre os titulares de interesse, né, e a defesa judicial. Quem está em juízo não é o titular do direito material. O titular é o cidadão. Por exemplo, o MP seria só um órgão. Então, não há uma coincidência entre quem defende judicialmente, o Ministério Público, e o titular do interesse, a coletividade, o cidadão. Outro argumento é que a lei atribui legitimidade a esses entes apenas para facilitar o acesso à justiça. É verdade, né? Quando você pega a ideia dos direitos coletivos, você pega direitos ali que seriam defendidos individualmente, mas que trariam uma ausência de lógica, né, de economia para o sistema, milhares de ações distribuídas ao mesmo tempo, quando um só ente poderia pleitear aquilo ali em nome de todos esses titulares. Então, né, é só para facilitar o acesso à justiça, a defensoria pública, quando está na defesa dos direitos coletivos, o Ministério Público, né, os órgãos da administração direta. Então, tem essa argumentação aí. De toda forma, você tem aí, né, a eficácia erga omnes e outra parte, né, nas ações civis públicas, onde os efeitos acabam indo além de quem está ali no polo ativo, alcança não só o Ministério Público, a Defensoria, que está lá na defesa do direito de juízo, mas todos os titulares, né? Aqueles efeitos que vocês irão aprender de forma específica quando aprofundarem o estudo em direitos coletivos, o que vai ocorrer um pouco mais à frente, né? Com fé em Deus. Adiantando aqui, o objetivo é a gente fechar esse tema hoje. Algo importante consta lá no livro do Carreira Novinho, nosso livro base, e que outras obras mencionam, é que quando você está estudando direito de ação, você vê questões sobre o exercício da ação, as defesas, né, que irão ocorrer para quem ocupa o polo passivo nessas demandas. Você tem aí questões preliminares, que são questões prévias. Toda vez que a defesa, a contestação se voltar sobre um requisito formal, um requisito, né, que não diz respeito ao mérito, ao problema, ao conflito em si, por exemplo, quando a defesa alega falta de interesse de agir, ausência de legitimidade, não tem o juiz natural, não tem competência, não tem imparcialidade, tudo isso, dentre várias outras hipóteses que a gente poderia citar, não está tratando do mérito, do conflito em si, está tratando de situações que antecedem, que tem que estar deverão estar regulares, né? A regularidade formal do processo, mas que antecedem, são prévias ao mérito. Por isso que são chamadas de questões preliminares. A defesa pode ter questões preliminares. Elas são pertinentes aos pressupostos processuais. Eu falei legitimidade de agir,
legitimidade há de causa interesse de agir, mas, na verdade, quando elas estão ausentes, aí eu passo para as questões intermediárias. As questões preliminares é só pressupostos processuais. Por exemplo, para ficar mais claro, falta de capacidade. Quando eu falo que alguém não tem capacidade de demandar juízo, eu não estou falando que ele não tem direito, que ele quer ali, por exemplo, os alimentos. Eu não estou falando que ele não tem interesse. Eu não estou falando que ele não tem legitimidade. Estou falando que ele não tem capacidade de fato. Capacidade de estar em juízo, sozinho, o menor, por exemplo, de 5 anos. E aí é uma questão preliminar. Pode faltar um pressuposto processual, a regular representação sobre o funcionado, o processo ali é arquivado sem resolução de mérito, chegou nem a tratar do mérito. Dentre vários outros pressupostos que vocês irão estudar, a ausência de citação válida, tá certo? Situações que antecedem o mérito, mas que não são relacionadas às condições da ação. Porque se é uma ausência de condição da ação, essas condições que nós estudamos aí, interesse de agir ou legitimidade, aí você está diante de uma questão intermediária, comumente chamada na doutrina, na praxe forense, de prejudicial de mérito. Por quê? Porque prejudica a análise do mérito. É a ideia da teoria abstratista eclética, né? Não consegue ter uma resposta de mérito porque faltou a condição da ação. Ela é pertinente às condições da ação. Então, muitas vezes, você que vai ser advogado, você faz sua defesa ali, a contestação do seu cliente, suscitando primeiro as questões preliminares, né? Se tem algum pressuposto processual ali que não foi atendido. Aí depois você fala das prejudiciais de mérito, se houver a constatação de ausência de interesse ou legitimidade. E depois é que você vai para as questões finais, que são o próprio mérito relacionado ao próprio conflito. Ó, as questões pertinentes às pretensões do autor que foram ali deduzidas em juízo, tá bom? Então, fica atento a essas 3 situações. Espécies de ação. Isso levando em conta a natureza do provimento judicial. Como regra, de um modo geral, pegando aí essa divisão clássica, classicamente falando, nós temos 3 espécies de ação. A ação de conhecimento. O que é que busca essa ação de conhecimento? Aqui, o juiz vai buscar conhecer, o Estado juiz, né? Poder Judiciário, do problema, do conflito. Você vai ter um provimento de mérito aqui, porque é um provimento que vai tratar do conflito que foi levado a juízo. Aqui você tem a situação, quanto à natureza do provimento, de um provimento que visa acertar o direito, de uma decisão que vai declarar quem tem razão. É uma tutela cognitiva, como a doutrina gosta de chamar, porque cognitiva vem da palavra conhecimento. É aqui onde o Estado toma conhecimento do conflito e ele diz quem tem razão. E aí ela pode ser de 3 espécies, a ação de conhecimento. Ela pode ser uma ação só para declarar algo, para constituir uma situação, aí ela vai ser uma ação de conhecimento constitutiva. Por exemplo, a ação declaratória, aquela meramente declaratória, declarar uma cláusula, a correta interpretação da cláusula contratual. A constitutiva, o divórcio, a separação, onde não só reconhece o direito ali e desconstitui ou constitui uma relação jurídica material. A condenatória, quando determina, né, a quem perdeu, o réu, a fazer, deixar de fazer alguma coisa, a pagar, pode ser uma ação condenatória de pagar a quantia certa, fazer, deixar de fazer alguma coisa. São as 3 espécies aí, subespécies, né, da espécie de ação de conhecimento. Eu quero que você fixe bem aqui. A ação de conhecimento é aquela que tem um provimento de mérito. O objetivo é tomar conhecimento do conflito e acertar o direito, dizer quem tem razão. Porque depois disso, você tem, eu vou até passar aqui para a terceira, para ficar melhor a compreensão, você pode ter a situação de uma ação de execução. O que é a execução? É aquela ação
cujo provimento jurisdicional não é de mérito, não é para acertar o direito, é para satisfazer o direito, é um provimento satisfatório, porque o direito já foi reconhecido, né? É satisfazer o direito, por isso que a gente chama, ao invés de tutela cognitiva, a cognição já aconteceu anteriormente, a tutela executiva. Por exemplo, na ação penal, a ação penal de conhecimento é aquela onde o Ministério Público oferta denúncia, dizendo que alguém cometeu o crime, a pessoa vai se defender do crime lá, né, fazer a sua defesa, ter a audiência, porque ali na ação de conhecimento, o juiz, o Estado juiz está tomando conhecimento do conflito para dizer se quem tem razão é o Ministério Público ou o réu, quando absolvê-lo, né? Depois que, por exemplo, acaba essa fase de conhecimento, essa ação de conhecimento, e o juiz condena, por exemplo, o réu, vai começar um novo feito, que é essa ação aqui de execução, a execução penal, onde agora o provimento do juiz não é para dizer se absolve ou condena. Já condenou, é para dizer cumpra a pena, vá para o presídio, para a PEDEG, cumprir ali os seus 5, 10 anos que você pegou a tutela executiva, tá bom? Que se subdivide, às vezes, né, numa execução de título judicial ou extrajudicial. Quando é um título judicial, no processo civil mais à frente, vocês vão aprender que isso que a gente chama de ação de execução, que era separado antes, com a reforma, né, com o sincretismo processual, virou aquilo que a gente denomina fase de cumprimento da sentença. É uma fase no mesmo processo, eu saio da fase de conhecimento e vou para a fase de cumprimento daquilo que foi reconhecido na fase de conhecimento. Isso é separado no direito processual penal, tá certo? No direito do trabalho, que você tem uma ação de execução ali apartada, né? E o título executivo judicial, você teria aí, né, essa hipótese de uma sentença judicial, e o título executivo extrajudicial é quando eu tenho um documento que já comprova o direito, eu não preciso demandar de uma ação de conhecimento para reconhecer o direito, acertar o direito. Existem alguns títulos que nós aprenderemos em processo civil, que a lei atribuiu eficácia de título executivo, que eu já posso ir partir para direto para a execução. Pedir a satisfação do título, não discutir o mérito, porque aquele título, o mérito dele, já foi presumido em lei como satisfatório. Uma nota promissória, um cheque, né, uma duplicata, os títulos cambiários que a gente estuda em direito comercial, por lei, em tese, já tem uma presunção ali de que há um título satisfatório que eu já posso utilizar uma ação de execução. Mas o que eu quero aqui nesse momento é que você se atente que a ação de execução, o objetivo dela não é acertar o direito, é trazer um provimento satisfatório, é satisfazer o direito. E existem as ações cautelares, algumas espécies de ação cujo objetivo não é nem discutir quem tem razão e nem já satisfazer, porque, na verdade, são espécies de ação visando proteger provas, acautelar o direito, prevenir algumas situações, até mesmo para viabilizar a ação de conhecimento, a ação de execução. Você tem um provimento acautelatório, nas denominadas, na classificação clássica, de ações cautelares. O objetivo é cautelar o direito, é a tutela cautelar, que pode ser uma cautelar nominada ou inominada. Nominada é quando ela tem uma previsão em lei, um nomezinho já para ela, sequestro, arresto. Inominada, quando não tem um nome específico. Quando eu falo dessas ações de conhecimento cautelar executiva, não é para saber cada uma especificamente, é para vocês entenderem a natureza, o que é agora. O TGP é para entender a natureza. Então, por exemplo, o que eu falei, sequestro, um arresto, um sequestro, são medidas cautelares previstas tanto no Código de Processo Penal como no Código de Processo Civil, objetivando proteger bens, provas, até antes do final da discussão de mérito. Porque senão, se for esperar os 2 anos da ação de conhecimento, 3, aquela prova pode se perder, aquele bem pode ser deteriorado. Vamos pegar um sequestro de bens, um indivíduo que está separando uma da mulher, sei lá, né, e começa a deteriorar seus bens, vender para poder prejudicar a mulher ali.
na partilha dos bens, ela pode pedir uma cautelar, né, o seu advogado, e sequestro, de arresto de bem, para proteger os bens, para que o judiciário determine que aqueles bens não sejam vendidos, não sejam alienados, enquanto vai se discutir na ação de conhecimento. Então, você começa a observar o quê? Que o provimento ali não é de acertando quem tem direito, não é um provimento de mérito da ação de conhecimento, não é um satisfatório para cumprir o que já foi decidido, é para cautelar, para prevenir algo, tá bom? Isso ocorre nas ações cautelares. A nossa aula vai ficar um pouquinho mais extensa para a gente poder finalizar todos esses pontos. Falei das espécies de ação, né, tomando em conta o provimento jurisdicional, pode ser ação de conhecimento, ação cautelar, ação executiva. Uma coisa importante também distinguir é que no processo penal existe uma outra classificação que deve ser conhecida, as espécies de ação penal, que eu tenho dois gêneros, né, que eu vou ter lá espécies, a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, ela recebe esse nome pública porque o titular da ação, o autor da ação é o Ministério Público, através de uma denúncia. Ele vai ofertar uma denúncia, que é a petição inicial, né, na ação penal. E essa ação penal pública se divide em condicionada e também condicionada. A incondicionada é aquela que o Ministério Público ele toma a iniciativa de ajuizar essa ação penal, independente de manifestação de interesse da vítima, do ofendido, naquelas hipóteses de crimes. Já na ação penal pública condicionada, ela é chamada condicionada porque ainda é o MP que é o titular dessa ação, né, que ajuiza a ação, mas ele só pode ajuizar, por isso que é chamada de condicionada, quando há uma representação da vítima, quando a vítima autoriza, manifesta interesse de ver o agressor processado. E a ação penal pública condicionada também pode ocorrer na hipótese de requisição. Alguns crimes, para que o Ministério Público tome a iniciativa de ajuizar a ação, precisa de requisição do ministro da Justiça. Isso vocês vão aprender melhor no direito penal e no direito processual penal mais à frente. Aqui é só preciso saber essa diferença. A ação penal privada, esse outro gênero aqui, né, de ação penal, ela é chamada de ação penal privada porque quem é o titular da ação penal, quem ingressa com a ação em juízo, não é o Ministério Público, é o próprio ofendido, através de algo que a gente chama de queixa-crime. Queixa-crime é a petição inicial para os processos penais de ação penal privada, onde o ofendido contrata um advogado, se puder, né, arcar com essa despesa, advogado privado, particular, ou defensor público, para ajuizar essa queixa-crime nas ações penais, onde o interesse maior é do próprio ofendido. Essa divisão em público e privado é porque na ação penal pública, o interesse, predomina o interesse coletivo. Mesmo que a vítima não queira processar, na incondicionada, por exemplo, o autor do crime vai ser processado homicídio, porque ali não há uma violação só do direito da vítima, dos familiares da vítima, mas da coletividade como um todo. São para os crimes de maior gravidade, a ação penal pública incondicionada. O de condicionada representação é de gravidade moderada e que exige essa manifestação do interesse da vítima, porque há uma harmonia ali, né, digamos, um peso igual de interesse do próprio ofendido e da coletividade, diferente da pública incondicionada, onde predomina o interesse da coletividade. Na ação penal privada, você tem aí a predominância do interesse exclusivamente da vítima, da própria pessoa. E aí é por isso que ela tem que tomar essa iniciativa com o advogado. Ela pode ser exclusiva, ação penal privada exclusiva, pode ser personalíssima ou subsidiária. A exclusiva é só a própria vítima, que pode entrar com ação privada. A personalíssima é porque há a possibilidade da vítima entrar com essa ação e, se ela não puder, os seus familiares, os seus sucessores, tá bom? E a subsidiária é o que está previsto na Constituição, a ação penal privada subsidiária da pública.
quando o Ministério Público, de repente, não ofertar ação penal pública no prazo que a lei estipula, é permitido ao próprio ofendido entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Outro ponto importante que eu botei aqui a observação, que a gente costuma fazer até na prática, sem o devido conhecimento, é dizer o seguinte, né, quando ocorre um problema, que precisa ir na delegacia, eu vou prestar queixa. Essa palavra tecnicamente está errada. Queixa é a petição inicial na ação penal privada, quando eu vou ter um processo criminal. Na verdade, quando você vai na delegacia, você vai prestar uma notícia crimes, uma notícia crimes. Vai noticiar um crime para o delegado investigar, porque queixa é quando se ajuiza já essa ação penal após a conclusão das investigações, a ação penal privada, tá bom? Pessoal, para a gente fechar aqui, elementos da ação. O que são os elementos da ação? São aqueles institutos que eu vou identificar a ação, inclusive para fins de constatar se eu tenho ações iguais ou ações semelhantes, de repente. São 3 elementos: as partes, o pedido e a causa de pedido. Partes são aqueles sujeitos que participam da ação e que têm interesse no processo. Eles são parciais, é só o autor e o réu, as partes, tá bom? Pedido é aquilo que se almeja, né, com aquela ação. Que eu posso ter o pedido imediato, que é o provimento jurisdicional, a tutela jurisdicional, que eu quero de imediato, é a sentença. E essa sentença, ela é que vai viabilizar o pedido imediato, que é o bem da vida. Então, deixa gravada essa definição. Inclusive, eu estou utilizando aí esse quadrozinho do próprio Carreira ouvindo, o livro dele lá. O pedido imediato é o provimento jurisdicional, é a sentença, que é o que sai de imediato. E é essa sentença que viabiliza o pedido imediato, que está mais distante, que é o bem da vida. A causa de pedir é aquilo que vai fundamentar o pedido. São os fundamentos, tanto jurídicos como os fundamentos, no nosso ordenamento jurídico aqui, de fato, fundamento jurídico, fundamento de fato. A teoria da individuação, né, a doutrina fala que é aquela teoria que diz que a parte só deve definir a causa de pedir próximo. Gente, essa divisão causa de pedir próximo e causa de pedir remota, que são espécies do gênero causa de pedir, a causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos, os fundamentos de direito. A causa de pedir remota são os fundamentos de fato, os fatos que constituem o direito. Então, para a teoria da individuação, que a gente não adota aqui no Brasil, basta a parte que tem a pretensão indicar os seus fundamentos jurídicos. Para a teoria da substanciação, né, que essa é que a gente adota aqui no Brasil, a parte, para ter o seu pedido analisado, ela tem que demonstrar a causa de pedir remota, os fatos que constituem o seu direito, né? A causa de pedir remota está mais distante, os fatos que aconteceram lá no passado. E a causa de pedir próxima, os fundamentos jurídicos que vão fazer com que aquele pedido seja acolhido. Nós adotamos a teoria da substanciação, onde é preciso indicar a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima, respectivamente, o fato constitutivo do direito e o fato, os fundamentos jurídicos do pedido. O princípio da congruência, também chamada de princípio da adstrição ou correlação, é importante nesse momento, porque está relacionado ao pedido. A sentença ela tem que ser congruente, ela tem que ter correlação com aquilo que foi pedido. Em outras palavras, o Estado juiz tem que julgar o que foi pedido, ele não pode julgar nem mais, nem menos, nem fora daquilo do que foi pedido, sob pena daquela sentença ser nula ou anulável na parte em que excedeu. É as denominadas sentenças extra petita, quando o Estado juiz concede aquilo que não foi pedido, fora do pedido, ultra petita, que é aquela decisão, aquela sentença que concede mais do que foi pedido pelo autor, e a sentença citra petita, que é aquela que concede abaixo do que foi pedido, menos do que foi requerido pelo autor. Então, a sentença extra petita é totalmente nula, porque ela
analisou algo que não foi pedido pelo autor. A sentença ultra petita, ela é anulável naquilo que ela excedeu. Você corta aquilo que ela deu a mais, que é ultra, né, do que foi pedido. E a citra petita também, ela é passível de recurso, né, anulável por não ter analisado todos os pedidos do autor. Ambas violam o princípio da congruência, o princípio da distribuição, correlação do pedido. Pessoal, pelo tempo e extensão da aula, eu não vou poder comentar a sentença que nós vimos, que eu disponibilizei na aula passada, não, mas mais na frente a gente pode tratar, posso comentar com vocês a sentença. Finalizamos o direito de ação aqui, vamos começar a estudar ainda essa semana e adiantar os estudos acerca de competência, que é o nosso próximo assunto. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e encerramos por aqui.